Se vai perseguir seus sonhos, é melhor enquanto for jovem. Pelo menos é o que dizem por aqui. Principalmente para os aventureiros cujos corpos são ferramentas de trabalho. E ainda assim, tem adultos que simplesmente não conseguem desistir dos seus sonhos. E esse é o caso do Rick, um homem branco e alto de 32 anos que começou como aventureiro aos 30 anos. Ele vai até a guilda dos aventureiros. Por um acaso, a recepcionista do lugar é uma conhecida sua, chamada Lisa. Eles batem um papinho e até que do nada um homem bêbado aleatório começa a mexer com a Lisa, querendo que ela acompanhe ele a algum lugar. E aí o Rick acaba cuidando da situação, se fazendo de pacificador. Ele toca na região da barriga da armadura do homem e o cara simplesmente desmaia do nada. O bicho fica até babando lá. O Rick diz que o cara deve estar bêbado. E em seguida a moça dá pro Rick seu cartão para teste de Rank E da guilda dos aventureiros. Depois eles percebem que tem uma marca de uma mão na armadura de aço do carinha que supostamente estava bêbado, bem na região que o Rick tocou. O tal cara lá já foi um aventureiro de Rank A chamado Domund, e ele é procurado por agressão. O Rick vai pro seu teste, colocando a mão em um cristal que mede o nível de energia mágica da pessoa. Ao contrário dos outros que tem o nível de Rank C ou D, o Rick tem o Rank F-, um nível muito abaixo, e todos começam a zoar ele. A primeira tarefa do teste é dar um único golpe num saco de slime. Isso vai fazer com que seja medida a força desse golpe. Todos dão seus golpes e são bem fortes, mas com o saco de slime ainda ficando intacto. Quando chega a vez do Rick, o avaliador chega e aconselha ele a desistir, dada a sua idade, né, que é considerada avançada demais para ele ter um bom desempenho, mas ele vai assim mesmo. O Rick se lembra de seus pesados treinamentos de aventureiro. Ele usa toda a indignação pelo preconceito e zombaria que sofre dos outros e canaliza tudo isso na força pro golpe. Ele arrebenta a boca do balão com um soco tão forte que rasga o saco do slime todinho, espalhando slime pra tudo quanto é lugar, e surpreende todo mundo. Depois se defendeu de um feitiço do quinta natureza com um feitiço de primeira natureza. O bicho é brabo mesmo. O estrago de defesa foi tão grande que um cavaleiro de primeira classe, chamado Sylvester Elzernia, teve que ir até lá pra ver o que estava acontecendo. Ele puxa a ficha do Rick e vê que ele trabalhou por 14 anos como recepcionista na filial da guilda do Tigre. No intervalo dos testes, o Rick conversa com uma amiga chamada Reanette. Ele fala sobre seu teste. Nessa hora ele é abordado pelo Fred, um garotinho metido da turma dele, que achava que ia ganhar dele no teste de magia de defesa. O mimadinho fica tão frustrado que começa a chorar. A irmã mais velha dele, chamada Angélica, aparece para consolar ele e ainda dando com o Rick por ter feito seu irmão chorar. O menino fica dizendo que aquele velho de 40 anos fez ele chorar. E o nosso prota fica pistola e enfatiza que ele só tem 32 anos. A Angélica chama o Rick para um duelo. Detalhe, ela é uma cavaleira de segunda classe dos cavaleiros do reino, o que equivale a um aventureiro de rank B. Digamos que o Rick vai precisar de muita sorte contra ela. A Reanette dá um apoio moral para ele, lembrando que ele faz parte de um grupo que se orgulha de ser o mais forte do continente. E esse grupo se chama o Punho de Orixalcum. Ele fica mais disposto e vai pro duelo. A garota pega sua espada e usa um poder de velocidade super rápida chamada passo instantâneo, passando sua espada ao redor dele só pra ver como seria a reação dele. O Rick visualizou tudo como se tivesse sido em câmera lenta. Ela fica se gabando por ele ter ficado tão paralisado e calado. Aí ela tropeça numa pedra, pegando o Rick de surpresa, que desvia dela com muito mais dificuldade, pois ele precisa dar sucessivas recuadas enquanto ela dá cambalhotas. Ele não se tocou que foi acidental e ele pensa que ela fez isso com a intenção. Ele acha essa habilidade dela incrível e com isso ela fica bem constrangida com ela mesma, né, e decide fingir que foi de propósito mesmo. Aí ela tenta de novo 3 vezes mais rápida que antes, mas ele consegue se esquivar mesmo assim. Ela não se contenta e tenta de novo, achando que essa sucessão de corridas vai ajudar, mas ela faz é tropeçar de novo, deslizando pelo chão na direção dele. Aí ele fica achando que é um ataque por baixo que ela tá tentando dar, então se prepara para dar um soco por baixo. Por pouco ele não acerta a Angélica, criando um imenso buraco no chão. Ela fica morrendo de medo agora, porque por pouco não teve sua cabeça estraçalhada pelo cara. Ele pensa que tudo foi proposital e fica impressionado com a agilidade dela. Agora ele vai tentar dar tudo de si, como se tudo que ele fez até agora já não bastasse para botar o próprio diabo para correr. Depois de quase ser praticamente vítima de homicídios, ela decide pedir pinico com toda aquela pose metida como se ela tivesse deixando ele ganhar. O irmão dela fica decepcionado e o Rick fica surpreso. Ela só tá se esquecendo de uma coisa. Ela tinha dito a ele que se perder seria o vassalo dele até a morte. E ele decidiu escolher a mesma coisa pra ela. Vendo que se ferrou, ela não consegue fazer nada a não ser fugir correndo mais rápido que todas as velocidades que ela usou no duelo em si. Quem sabe agora ela não acerta alguém sem parecer que tá em câmera lenta, né? Depois disso tudo, anunciaram os resultados dos testes preliminares. No dia seguinte, todos os aprovados vão participar da segunda
segunda prova, que é uma batalha simulada. Nosso querido Rick, gladiador número 4242, tá bem ansioso, se perguntando se passou ou não, e ele passou. Isso por conta da Reanette, sua melhor amiga, a quem ele parece ter uma certa quedinha. Do nada, exalando um cheiro bem forte e desagradável de colônia, aparece o Mauricinho metido, dando em cima da Reanette bem na frente do Rick. Ele se apresenta como o filho mais velho da nobre casa de Diarmuid, que governa o povo nas terras do norte. Aí ele pede para que ela se apresente. Ela é bem ingênua e faz isso, e o Rick também se apresenta como se o cara tivesse notado a existência dele. Pra variar, o Rick tem que ouvir mais uma piada desse playboyzinho babaca. Apesar da Reanette não demonstrar em momento nenhum ter algum tipo de interesse no cara de pau, ele diz que quer tomar ela como segunda esposa. Vendo toda essa situação, o Rick intervém, fingindo que ele é namorado dela. O cara tenta zoar com ele, não acreditando nisso, e ainda por cima por ver o cartão de teste dele. Ao contrário do Rick, ele é ranquear e é o examinador do segundo teste. Sem noção, o cara ainda pede pra Reanette jantar com ele, o que acaba pegando o Rick de surpresa. Ela compra a ideia dele pra despistar o carinho inconveniente, confirmando que ela é namorada do Rick. Tudo isso enquanto abraça um musculosão e acaba encostando seus atributos no braço dele, se é que me entende. Aí ela diz na cara do sujeitinho que o cheiro dele é ruim, e o Rick pergunta pro cara se aquele cheiro vem dele. O cara fica pistola e diz pra ele se preparar na hora do teste, e depois disso ele sai de cena todo irritadinho. Em seguida, o Rick pede perdão pra Reanette por ter dito que era ser seu namorado sem ter perguntado ela antes. Ela não se importa e diz que até gostou, pois livrou ela do playboyzinho. Pra alegria do Rick, ele cura com um cara chamado Lynx Laurote, que se apresenta como examinador pro segundo teste. Ou seja, não vai ser o mala sem alça lá, né? O cara se diz surpreso com a trajetória do Rick pela idade dele. Ele também tem uma idade avançada, mas a do Rick, tipo, o cara tem 40 anos, né? E acha bem legal a determinação dele. Ele começou como aventureiro aos 24 anos. Em seguida, se despede do Rick com muito entusiasmo, e o Rick fica feliz por ter inspirado alguém. Porém, todavia, quem aparece no caminho do Laurote é ninguém mais, ninguém menos que o Raster Diarmuid, o tal do playboyzinho chato que tava ali vendo tudo escondido. Depois de cruzar com o cara, ele some e avisa pra escola que ficou doente de uma hora pra outra. E o examinador passa a ser o Raster. A alegria do nosso prota durou pouco. A Reanette percebe que pelo sobrenome dele, isso significa que os dois que encontraram no dia anterior, o Fred e a Angélica, devem ser seus parentes. E agora ferrou, né? Os outros ficam preocupados também, né? Pois ele é alguém que alcançou o ranquear aos 17 anos. A Reanette continua levantando a bola do Rick. De repente aparece uma pessoa com uma túnica com capuz preto, dizendo que pode ler sorte através de uma esfera de cristal, e fala que esse serviço é de graça. O Rick fica animadinho e topa ter sua sorte lida por uma misteriosa pessoa cujo rosto fica escondido. Quando ele vai sentar na cadeira à frente, é possível ver um feitiço nela, que faz ele se teletransportar para um outro lugar, desaparecendo das vistas deles. É aí que a Reanette fica em alerta, e a figura finalmente se revela. É aquele toco de gente, o Fred, o irmão caçula da Angélica. A Reanette segura ele pelo pescoço e pergunta para onde o Rick foi. No começo ele recusa dizer e fica de gracinha, mas ela ameaça usar todo seu poder para furar o olho dele. Aí ele finalmente diz que a magia de teleporte é de mais alto nível de dificuldade. Então mesmo para um gênio como ele, 100 metros é o limite de alcance. Enquanto isso, o Rick se vê numa área externa que ele identifica como lugar que faz parte de trás do local dos testes. Só que ele percebe que está rodeado de guardas pessoais da família de Amurt. E do nada aparece por ali também uma galera que parece que veio salvar o Rick. Um deles é um orc bem grande e pergunta o que ele está fazendo por ali e se tem um teste para fazer. O Rick disfarça, dizendo que ele só estava treinando para um teste. E por alguma razão ele pede para os guardas, que até pouco tempo atrás iam fazer alguma maldade com ele, justamente para eles fugirem do orc. E é claro que eles não fazem isso e partem para cima do orc. Um dos guardas lança sua espada contra o orc e ela se quebra todinha. Em vez de querer revidar, o orc apenas analisa a performance de luta do sujeito. O cara fica sem entender nada e tenta dar um soco nele. O orc se defende segurando sua mão e apertando ela até ficar destroçada, mas em seguida ele mesmo usa uma magia de cura para curar a mão dele e analisar seu soco como se fosse um professor treinando
treinando um aluno. Um dos outros membros fala de forma amigável com o Rick, dizendo que vai dar um fim pacífico a tudo isso. Só que aí ele saca um rifle carregado com pedras mágicas e começa a atirar nos caras. Uma garotinha bem pequena, que é um outro membro do grupo, é encurralada por outros guardas que a ameaçam com facão em frente à sua garganta. Ela demonstra ingenuidade perguntando para os outros o que ele tá fazendo, e eles respondem que ele só tá querendo brincar com ela. Ela pergunta pro seu carrasco se é isso que ele quer mesmo, e ele faz é machucar ela como resposta. E é aí que ela perde a cabeça e lança uma magia de sétima natureza, explodindo tudo. O líder dos guardas reconhece todos eles. Ela é uma maga vampira prodígia mais poderosa, a criança demônio da devastação. Seu nome é Alice. Já o atirador lá é um meio elfo e meio anão, que tem aparência jovem, mas tem 50 anos. É o maior artesão de armas do mundo, chamado Mizet. O orc tem uma força física e inteligência equivalentes, e se chama Brogstone Ashork. Eles são aventureiros de rank S, e são justamente o grupo conhecido como Punho de Orixá-Kun. E a propósito, o Laurent está vivo e conseguiu chegar até o Rick, contando tudo o que aconteceu. O Raster o trancou numa cela só porque o Laurent tem o sonho de criar uma escola para crianças que querem ser aventureiras. E o Rick enxerga um grande problema em alguém de terceira categoria querer construir uma escola para ensinar pessoas que, sendo analisados por alguém como ele, também vão acabar sendo de terceira categoria. Após isso, nos é mostrado que existem 4 grandes fundamentos. Tem a força física, controle corporal, quantidade de mana e controle mágico. Juntos eles influenciam a força de um aventureiro. Tem aventureiro que consegue visualizar as pontuações dos 4 grandes fundamentos de outras pessoas. Quando ele visualiza as pontuações do examinador, vê que são bem altas em quantidade de mana e controle mágico. Se ele ficar muito tempo olhando para alguém de pontuação muito forte, seus olhos começam a arder. E é o que acontece nesse momento. Depois ele vê o Rick entrando na arena. Depois dele estranhar a presença dele ali, ele visualiza as pontuações do homem. Seus olhos doem tanto que ele fica rolando no chão. Aí ele vai duelar com o Raster, que fica surpreso por ele ter sobrevivido aos seus guardas. Ele espera que o Rick não ache que ele é como seus guardas, pois eles são só plebeus, e ele é um nobre e gênio. O Rick se segura para não ser deixado pela raiva, lembrando dos ensinamentos da Rianeta, que também fazia parte do Punho de Orixá-Kun. Aí o Raster lança uma rajada de fogo contra o Rick. Numa magia de terceira natureza, chamada Chama Iluminada, o Rick fica intacto. Dentre os 4 grandes fundamentos, a quantidade de mana deve ser desenvolvida enquanto se é jovem, mais precisamente antes da pessoa completar 20 anos, ou não há esperança de crescimento. Como o Rick se tornou aventureiro aos 30 anos, a quantidade de mana dele é extremamente baixa. Por isso, ele teve que desenvolver bastante o corpo. O Ashok conta pra Alice, amiga do Rick, que colocava o Rick pra correr com peso de 100 kg nos pés, e ele corria de criaturas carnívoras na floresta. Tudo isso para compensar a falta de quantidade de mana. Ele teve que treinar exaustivamente em outras 3 áreas. O Ashok treinou a força física dele, a Rianete o controle corporal, Mizet o controle mágico, e a Alice, bem, ela só brincava de magia com ele. A verdade é que por conta disso ele se tornou Rank S, mas ele não sabe disso. Enquanto isso, na arena, a Raster joga várias pedras no Rick com uma magia, e também esmaga ele com 2 grandes rochas, só que ele sai intacto. O Raster usa uma magia de terceira natureza composta chamada de eliminação de chamas. O Rick consegue erguer a mão e conter essa magia e fazer ela sumir. Graças aos ensinamentos de Mizet, ele conseguiu essa façanha. E aí o Raster tenta outro golpe, o passo instantâneo. Como o Rick enxerga isso de forma lenta, ele se defende com um soco no Raster, que consegue perceber isso a tempo de usar uma magia de corpo de ferro para amortecer o impacto do soco. E aí o Raster pergunta como ele conseguiu ficar tão forte em apenas 2 anos. Bem, o Rick passou por uma série de treinamentos insanos com seus instrutores do Punho de Orixá-Kun. Ele ficou preso em um covil de um dragão até conseguir derrotar ele. Também passou por uma sucessão de explosões. Nadou através de um fluido de capturar monstros até afogar. Enfim, só coisas simples. A Lisa fica espantada e pergunta se ele não teria morrido fazendo essas coisas. E a Shork confirma que sim, ele já morreu várias vezes nos treinos, mas com sua magia curativa ele conseguiu fazer ele voltar. Ele achava que até os limites, até a morte se for preciso, deixava ele bem mais forte. O Raster não acredita muito nessas histórias e pergunta quais seriam suas motivações para passar por tudo isso. O nosso prota fala que é derrotar o monstro mais forte do mundo chamado Kaiser. E os de Armut riem da situação, não acreditando no que ouviram. Acontece que esse monstro é o maior dos monstros que aparece na lenda do herói Yamato, que inclusive também é tido como uma lenda. A Lisa
sabe disso e tenta confirmar com o grupo do Punho do Orixá-Okun, perguntando se essa informação tá certa. E a Shork também confirma que esse é o objetivo final do próprio grupo. O Raster parte pra ignorância e usa uma magia da sétima natureza composta, chamada Corda da Floresta. As paradas começam a sair da terra e prendem o Rick. Depois o Raster faz uma magia de oitava natureza composta, que faz o cara virar um monstro gigante feito de galhos. Mas o Rick, com uma magia básica do soco direto, chamado Tiro de Ar, usada milhões de vezes por ele em treinamentos, rebate o soco da magia da oitava natureza do Raster, derrotando seu adversário de forma triunfante. Todos parabenizam o Rick pelo seu feito incrível, e depois de tudo isso anunciam os que passaram no teste pro Rank E, e até agora não chamaram o número do Rick. Ele fica pensativo enquanto espera seu número ser chamado, e se lembra de quando era recepcionista ao lado da Elisa. Certa vez, monstros estavam aparecendo com frequência na cidade, e ele achava que uma missão seria anunciada em breve. Eles saem dos seus covis e vão pra cidade. A maioria são monstros de baixo nível, então ele acha que será uma missão de Rank D. Um amigo do Rick, chamado Zaid, passa pela recepção, e ele informa que foi promovido a Rank B. Fica nítida na cara do Rick uma certa invejinha. Ele fica um pouco frustrado de estar há 14 anos fazendo a mesma coisa no trabalho, mas não tem muito do que reclamar, ter uma vida e rendas estáveis. Do nada, nesse dia, ele ouve um grito de socorro de alguém. Um monstro de nível médio está no local, e uma moça passa pela rua, e o Rick tenta proteger ela. Acontece que ela é uma aventureira, e não é qualquer uma, ela é Rank S, ou seja, uma aventureira de primeiríssima classe. Ela pede para ele se afastar e corta o monstro em várias partes, e agradece ele por ter salvado ela. Ela é ninguém mais, ninguém menos que a Reanette. Ela é bem sincera e diz que, considerando que uma certa quantidade de mana é necessária para ser um aventureiro, e que é impossível de ser conseguido depois dos 20, fala que não tem possibilidade dele ter um sucesso, e pede desculpas por ser tão sincero e jogar na cara, né? Ele diz que não tem problema, que pelo menos conhecer alguém bem legal, e até convida ela pra sair meio sem graça. Ela aceita bem imediatamente, deixando o Rick com cara de bocó. Nesse dia em diante, ele fica rindo à toa com a ideia da Reanette ser sua futura namorada. Mas a alegria dura pouco, porque monstros voltam a aparecer na cidade. A Reanette tá lá pra lidar com todos eles, estraçalhando mais monstros. Em um certo momento, ela tem alguma visão e fica paralisada. O Rick percebe e fica preocupado. A guilda montou uma missão de urgência e começam a aparecer outros aventureiros para enfrentar os monstros, inclusive o Zaid. Ele tenta tranquilizar a Reanette falando dos outros, mas ela diz que isso não será o suficiente. Ela explica que muito perto dali tem um dragão, e quando ela sente a magia de um dragão, ela perde o controle da magia dentro do seu próprio corpo, e dito cujo dragão aparece. Ele faz todo mundo cair com uma rajada de vento, depois faz barreiras mágicas ao redor deles. O Rick se coloca à frente de todos querendo fazer algo contra o dragão. Ele pensa, se ele morrer, pelo menos vai morrer como aventureiro. Então ele joga uma pedra no dragão e não surte efeito nenhum. Os outros aventureiros aproveitam para sair na frente e vão lançando magias contra o dragão, só que nada adianta. É como se eles fossem insignificantes pro dragão. O Rick vai até o dragão e ele pisa nele com sua pata gigante. Todos ficam surpresos com o que viram, mas por alguma razão, enquanto isso acontece, o Rick ganhou uma habilidade. A partir daí, ele carrega o dragão com as próprias mãos e o joga. A mana que envolve seu corpo é muito forte, e aí o dragão cospe um poderzão no Rick, e ele cria uma barreira e consegue com ela fazer o poder do dragão voltar contra ele mesmo. Nisso, o dragão fica sem cabeça, tipo, literalmente, é derrotado. O Rick desmaia e só acorda uma semana depois, já no leito do hospital, com a Reanette ao seu lado. Ela chama ele para fazer parte do Punho do Orixá-Okun, e foi assim que se deu o começo da relação entre o Rick e a Reanette. Voltando ao presente, depois de esperar tanto pelo seu número, ele finalmente foi chamado e passou no teste. Laurent estava no hospital, mas recebe alta. Então ele vai visitar o Rick no castelo onde ele mora com o grupo do Punho do Orixá-Okun. Ele vai até lá e chegando lá é bem recebido por Rick. Laurent conhece cada membro do grupo. A Alice com suas traquinagens, o Mizit construindo suas armas na área externa, o Brogstone lendo um livro na sua gigantesca biblioteca e fica impressionado com o lugar. Ele pede para que o Brogstone ensine algo para ele. O Orc vê nele o brilho que vem do Rick e faz com ele os mesmos treinamentos que fazia com o Rick, como a corrida com os pesos nos pés. Laurent sofre, mas depois participa de um banquete maravilhoso com o grupo. E nisso ele percebe algum sentimento do Rick pela Reanette. Até tenta falar disso, mas o Rick vai se esquivando, dizendo que é muito velho para ela. Laurent não vê problema
nisso, já que ele mesmo é 20 anos mais velho do que sua esposa. Ele aconselha Rick a ter mais iniciativas para ajudar a Reanette nos seus afazeres cotidianos, para que assim eles possam se tornar mais próximos. E o Rick acha uma boa ideia e logo vai cuidar de ir até ela. Depois que ele sai, Laurot conversa com Brogston sobre ele, lembrando que o Rick tem uma habilidade inata. Brogston explica que a habilidade dele é do tipo que é ativada por certas condições, e Mizette complementa que teria sido melhor se fosse do tipo que estivesse sempre ativa ou fosse ativada voluntariamente. E Brogston explica que se a habilidade dele ativar a alma imprudente, ele vai superar até mesmo a todos do grupo. Ele pergunta se Laurot já ouviu falar das pedras mágicas conhecidas como as 6 joias. Laurot reconhece isso das lendas de Yamato. As 6 joias são pedras mágicas que abrem o portal para o espírito da origem, bem onde o Kaiser que eles pretendem derrotar dorme, e elas são ativadas a cada 200 anos. Aí ele volta e pergunta para ele se ele não sabe de alguma informação lá na central que tenha relação com isso. Laurot responde que não tá sabendo de nada no momento, mas que vai tentar encontrar alguma coisa no departamento confidencial. Passado tudo isso, o grupo pega uma missão com a guilda, que envolve descobrir um ninho de wyverns, que são criaturas que parecem dragões. No fundo do ninho deles, eles capturam uma das 6 joias, chamada a Flor Carmesim. Ela contém uma quantidade absurda de magia. Usando a ressonância dessa magia, eles são capazes de encontrar as joias restantes. Mizette faz uma magia de sexta natureza composta, chamada Mapeamento da Terra. Com isso, eles visualizam um mapa de uma cidade grande e altamente desenvolvida. O Brogston acha que é a Eractopia, um país onde artes de combate prosperam e são famosas por seu coliseu. Em seguida, vamos a 400 anos atrás. Esse lugar era um pequeno país composto principalmente de deserto. O quarto rei, chamado Alexander, viu um assentamento e construiu o coliseu. Lá ele realizou competições de luta e o próprio rei lutou sem armas, apenas com seu próprio corpo. Ele reinou como vencedor invicto de 10.000 lutas. Pessoas vinham de vários continentes para ver ele, e foi assim que o reino de Eractopia surgiu. Em Eractopia, ser um lutador é uma ocupação popular. Eles são chamados de pugilistas. O Rick dá ideia para seus colegas de eles irem à prefeitura para ver se conseguem informações sobre as 6 joias lá, e o Brogston aceita. Perto deles, um homem está importunando uma mulher. O Brogston vai até lá e intervém, dando um murro na cara do homem, que faz ele ficar com a cara sangrando. Aí ele mostra a joia que ele tem para eles e pergunta pro carinha que se chama Gold, pra moça que chama Milícia, se eles já viram alguma coisa parecida pelo reino. Eles são interrompidos pelo desfile do anúncio do torneio do Rei dos Punhos. A Reanette pergunta para eles o que é isso, e Gold responde que é um torneio de luta para determinar o campeão dos pugilistas, e fica até meio surpreso por ela não conhecer, né? Um dia Gold quer ser como Kervin, o campeão do torneio por 5 vezes, que tá passando pelo desfile agora sendo aclamado. A Milícia percebe uma coisa no cinturão do campeão do Kervin. Ele tem uma pedra bonita parecida com a que eles mostraram para ela, e Brogston reconhece, ela é uma das 6 joias, e ela se chama o Ouro do Soberano. Eles vão até o Kervin e o Rick tenta falar com ele, mas ele fica dando voltas. O Brogston chega e já vai logo sendo bem direto. Ele quer a joia que tá no cinturão dele e explica que essa joia pertenceu a um membro do grupo deles há muito tempo. Ele tá procurando por ela há vários anos, e é claro que eles vão devolver o cinturão depois de substituir a joia por uma de valor equivalente. O patrão do Kervin pede para expulsar eles dali, mas o Kervin diz que tá tudo bem e que acredita neles. Só tem um problema, ele não pode entregar o cinturão para eles. Ele é especial para todos da Eractopia, e só tem um jeito de conseguir aquela joia, que é ficar no topo do torneio dos punhos. O Brogston aceita o desafio e eles vão embora dali. E Kervin comenta com o patrão que sentiu que eles são muito, mas muito fortes. Para entrar no torneio é preciso passar pelas preliminares feitas no leste e oeste do reino, e é preciso vencer dentro dos blocos que se classificaram. O Rick vai pro seu teste e é uma batalha física simulada. O oponente dele é escolhido aleatoriamente entre os novos pugilistas. Aí o Rick pergunta se seu oponente é forte, e o examinador responsável diz que é uma novata e promissora que venceu todas as lutas preliminares do torneio. Pra surpresa dele, seu oponente é ninguém mais, ninguém menos que a Angélica, a irmã do Raster. Ela fica de queixo caído quando vê ele e o teste começa. Aí ela dá uma preparada para dar um passo instantâneo, mas antes que desse tempo para isso, ela sofre um poder de rasteira nas pernas que faz ela cair. Aí ela se levanta e tenta de novo e puff, caiu de novo. E o Rick explica que rasteiras contínuas nas pernas são uma técnica que desmoraliza o oponente e que também não machuca muito. Ela fica frustrada, mas diz que não é nada pra ela. E agora ele vai tentar lutar de verdade. Com isso, ela fica com medo e pede desistência, e o Rick fica sem graça. Depois da luta, ela aborda o Rick pelos corredores, chorando e perguntando pra ele se ele não cansa de humilhar ela. Pra compensar tudo, ele paga um jantar
lutar pra ela. Depois disso, ele vai pra sua primeira luta preliminar. Ele luta com um cara chamado Grit Albert, que tá usando uma pedra mágica chamada Pedra de Impacto, que aumenta a força dos golpes dele em 20 ou 30 vezes. Ele dá um soco que gera fumaças que fazem o Rick sumir das vistas dele. O Grit se dá por vencedor e fica todo se achando, até que percebe que seu braço tá quebrado. Aí dá uma olhadinha assim e o Rick tá intacto, e diz pra ele que usar isso sem primeiro fortalecer o corpo, provavelmente vai fazer com que os ossos dele quebrem. Bem, agora é a vez dele. Ele dá um soco ao lado da cabeça do Grit, fazendo com que a força do impacto do soco sacuda o cérebro dele e cause uma inconsciência, mesmo ele não encostando um dedo no cara. O cara cai inconsciente e o Rick é o vencedor. A Angélica também passa nas preliminares, tendo 40 vitórias consecutivas. A mina é boa pra caramba, viu? Só não é páreo pro Rick. Ele também quer fazer 40 vitórias em nada mais nada menos que 4 dias. Ela não entende como isso é possível, e acho que talvez ele almeje isso porque não conhece tanto assim a área. Tem dezenas de locais para as preliminares, e é impossível de ir em cada uma em tão pouco tempo, já que elas estão a quilômetros de distância uma da outra. Ele ignora e já vai pra luta. E ainda por cima a pé, a Angélica fica frustrada e pergunta como ele consegue desafiar tanto assim o bom senso. Ele vai correndo com tudo como se fosse o Flash. A Reanette pergunta se a Angélica quer assistir a luta dele. Ela diz que até gostaria, então a Reanette pega ela e leva ela no colo, pulando de telhado em telhado, indo até lá e fazendo a menina desmaiar no meio do caminho. O Rick consegue vencer 40 disputas para passar das preliminares. A Angélica percebe que a Reanette é bem próxima do Rick e pergunta se ela detesta que possam pensar que eles têm um relacionamento. A Reanette diz que não se importa com isso, porque tem uma grande afeição com ele. Aí o Rick esbarra com o Snape, o presidente do comitê de gestão da Liga Oeste, um cara que parece um réptil humanoide falante. Ele vem cumprimentar o Rick por ter feito a passagem mais rápida pelas eliminatórias da Liga Oeste. O Snape conta que é comerciante, que sua empresa inscreveu alguém nessa competição, o que é bem suspeito, e ao se despedir do Rick, ele pede para que ele dê seus cumprimentos à Angélica e peça para ela não exagerar. E depois o Rick fica sabendo que o Snape é o principal patrocinador da competição desse ano. A Angélica fica com ciúme, pois percebe que o Rick olha mais pra Reanette do que pra ela. E o Rick e ela continuam participando das lutas, ganhando todas. A Angélica fica diferente, mais agressiva e fria. Até que ao tentar dar um passe instantâneo e seu oponente conseguir se esquivar do seu golpe, ela é acertada de cheio e acaba perdendo uma luta. Após ser tratada e receber alto, o Rick vai atrás dela e pergunta por que usou golpes que não a favoreciam. Ela tenta evitar falar com ele, até que se rende. Aí ela para pra conversar com ele e fala que acontece que aquele tal do Snape é o seu noivo. O Snape interviu em uma série de problemas que a casa dos Diarmuids passou. Os pais delas faleceram em um acidente. Assim, ela e seus irmãos assumiram a gestão das terras de Diarmuid, mas eles eram inexperientes e caíram em graves dificuldades financeiras. Foi aí que veio o avô dela e fez um acordo com o Snape. Aí o Snape estava procurando criar laços com nobres e membros da realeza. Então ele prometeu dar muito dinheiro à casa do Diarmuid em troca de que a Angélica fosse sua noiva. Depois disso, reconstruíram suas finanças, mas já era tarde para anular o noivado. A Angélica deu uma olhada nos ativos da companhia Dragonauta e viu que eles não têm quase nada. Então ele pretende conquistar a quantia através do torneio, mas ela acha que ele não pode usar a vaga de patrocinador para manipular o torneio. O objetivo dela é derrotar o concorrente para poder cancelar esse noivado. O problema é que o maior concorrente dela vai ser o Gate, o irmão mais novo do Snape, e não vai ser nada fácil derrotar ele. Ela acha que não vai conseguir, e o Rick propõe ser seu treinador. Nisso ele começa o treinamento da Angélica, e ele começa de uma forma bem peculiar. Ele amarra bolas de 30 kg nela e com uma corda amarrada na sua barriga, o Rick corre a toda velocidade, forçando a bichinha a ter que correr junto na mesma velocidade que ele. A bichinha só faltou morrer, velho. Ela pede pra ele parar, mas ele continua forçando ao seu limite. Depois de fazer sua aluna quase bater as botas de tanta exaustão, ele tá de boa com tudo, já que ele tá acostumado com treinos intensos em que ele morreu várias vezes e depois foi ressuscitado. Coitado da menina, viu? Aí ele dá um pequeno intervalo pro almoço pra depois eles continuarem. Ela aproveita a pausa e foge. 15 minutos depois dela ter fugido, pra preservar sua saúde mental, comendo em paz, aparece o doido varrido do nosso Rick. Ele fala que tava procurando ela há um tempo por todo o reino, e ao contrário do que ela pensa, ele não vai danar com ela, porque ele a entende. Ele mesmo tenta
tentou fugir várias e várias vezes do seu treinamento, mas depois ele pensou que entre seus arrependimentos depois de desistir e seu sofrimento atual, qual deles você poderia suportar mais facilmente? Isso era como uma balança que ela tinha que analisar e ver qual elemento pesa mais no seu coração. Ela diz que quer contribuir para sua família como lutadora e não como alguém da nobreza, que é o que ela foi criada para ser. Ela quer ser a primeira cavaleira de classe especial e decide que suportar mais facilmente o sofrimento atual e continua o seu treinamento. O Rick percebe que ela luta melhor com suas espadas, mas o torneio é claro sem nada de armas. Então ele convidou alguém para ensinar para Angélica a usar as próprias mãos como se fossem espadas, e é justamente a Jeanette. Depois do treinamento, a Angélica tá mais agressiva do que nunca. Agressiva até demais. Bem, pelo menos ela tá vencendo as partidas. Ao voltarem pro torneio, são anunciados os pares pros duelos. A Angélica percebe que a distribuição dos pares faz com que Gate nunca lute contra Kervin ou Brookstone, e acredita que isso foi manipulado para influenciar o resultado final. Ela acredita que quando chegar a hora certa e as probabilidades forem maiores, o Snape vai fazer uma aposta, e o Rick entende o raciocínio. Se Gate perder a luta de propósito, eles vão ganhar muito dinheiro. A Angélica confirma, ressaltando que é por isso que seus oponentes não podem ser muito fortes. Ela vai enfrentar ele na segunda rodada, então vai aproveitar para se certificar de destruir os planos dele nessa hora. Aí todos vão assistir a luta do Gate. Seu oponente é o Herman Mueller. Ele dá vários socos no seu corpo, mas é como se ele não surtisse nenhum efeito. Só com um socão o Gate quebra o cara e deixa ele em coma. A Angélica sente algo estranho nele, e o Rick também. Pra alguém que parece ter uma postura desajeitada, o Gate luta até bem demais. Já na luta do Kervin, Mizet sente como se ele deixasse ser atingido, mas em seguida ele nocauteia o seu oponente. Aí nessa hora o Rick acaba ouvindo, vindo de alguns bancos atrás, um dos treinadores do Rick comentando com o outro que ele é meio irregular. Aí o Snape se senta ao lado do Rick para ver melhor a próxima luta, que é entre o seu irmão Gate e sua noiva Angélica. Antes da luta, o Gate tira sarro dela por ela treinar tanto para ser forte e ele ser muito mais forte do que ela, mesmo sem treinamento. Nisso ela fica pistola com ele. Quando chega a luta, ela dá um chute na barriga dele. E eu vou te falar, o bicho não sai nem do lugar e revida com um soco que ela esquiva. E aproveita também para dar outro chute. Nisso ele usa alguma força com a mão que lembra muito o poder Jedi. E aí ela vai para trás com força, mas coloca o pé no chão para ir deslizando e desacelerando o impacto. Ela desfaz sua magia de fortalecimento. Agora ninguém entende o que ela tá tentando fazer. Nisso ela invoca uma magia chamada Fluxo Mágico Reflexão Reversa. O Gate dá uma risada sem entender nada. Adicionando um passo instantâneo, ela dá um corte de fio nele com a mão, e que faz o bichão sangrar na barriga. Parece que os ensinamentos da Jeanette estão fazendo efeito. O Gate fica pistola e dá um soco na direção dela, mas ela consegue esquivar do soco jogando o corpo para trás. Aí ela pula para trás e dá outro corte nele. Em seguida ele dá um soco no chão levantando muita poeira. Quando a poeira se desfaz, ele tá bem atrás da Angélica e dá um soco nela que a lança pra trás até os muros da arena. O Gate pede desculpas pro Snape. Ele sabe que tem que pegar leve com ela por ser noiva do seu irmão, mas não resistiu. Aí ela dá o passo instantâneo, mas o lagartão vermelho bate nela com sua cauda, lançando ela pra trás. Ela tenta mais uma vez usar o passo instantâneo e dessa vez o Gate consegue copiar o movimento de tanto que ele viu a Angélica fazer isso. Ele corre ao lado dela na mesma velocidade. Daí ele bate nela, lançando ela pra longe mais uma vez. Enquanto assistem a partida, o Snape conta pro Rick que conheceu o Gate, o seu irmão adotivo, quando ele tinha 8 anos. Ele bateu nele com tanta força durante uma luta que ele não conseguiu ficar de pé. Foi isso que fez o Snape se aposentar. O Gate provoca a Angélica falando de uma forma debochada dos seus pais, porque eles devem ser um lixo para gerar uma filha que é tão lixo assim. E revela para Rick que ele sabe que a Angélica pensa dele, sobre o suposto esquema de manipulação dos pares, mas disso que isso não é verdade. E o Rick se faz de desentendido. Na arena, Gate espanca a Angélica sem dó nem piedade. Ela ainda demonstra querer lutar mesmo mal se aguentando em pé. Ele pega a Angélica pelo cabelo e a joga contra os muros da arena. Na arquibancada, o Rick vê que a coisa tá ficando feia. Quando o Snape tá cravando suas garras nela quando ela tá atolada no muro, quase matando a bichinha, o Rick intervém e joga uma parada nele, que faz o Gate errar o alvo, cravando suas garras na parede. Ele ganha a partida e a Angélica é levada até a enfermaria para cuidar dos médicos. O Gate ficou cheio
cheio de ódio por alguém ter atrapalhado seu ataque fatal. Ele sabe que foi o Rick e vai até ele pelos corredores internos da arena. Ele tenta dar um chute no Rick enquanto ele calça sua bota, só que o Rick diz pra ele não se apressar, porque ele vai vencer ele lá fora. Pelo menos a Angélica passa bem e não tem risco de vida, recebendo o poder curativo de Brookstone. Ao sair do tratamento, ela cruza com o Rick e pede perdão a ele por não ter conseguido vencer o torneio, considerando todo o treino um tempo perdido. Ela só queria ser independente e ir atrás dos seus sonhos, provando seu potencial. Mas pensando bem, casar com o Snape não deve ser tão ruim assim, e provavelmente nem vai ter que trabalhar. E o Rick diz que a culpa é toda dele, porque subestimou a força do Gate. Voltando à arena, agora é a vez do Rick lutar com o Gate. O vermelhão fica provocando o Rick pedindo perdão de forma sarcástica por não ter conseguido matar a Angélica. E o Rick já vai logo dando um socão nele bem forte. Em seguida, quando o Gate tenta revidar, o Rick toca no corpo dele, ativando alguma coisa. É uma técnica de controle corporal chamada ataque penetrante, em que a força do golpe não atinge a parte externa do corpo, mas sim o interior. Apesar da dor, o Gate continua usando uma magia fortalecedora que é própria dos Dragonídeos, chamada Dragon Force. Ele dá um golpe no Rick e leva ele para trás, mas ele faz apoio com os pés no muro da arena, pegando impulso e se lançando de volta à arena correndo do Gate. Nisso o Gate usa algo parecido com um passo instantâneo e alcança o Rick. O Rick freia bruscamente para o Gate passar ele e ficar numa distância, o que permite ele o atacar. Mas o Gate percebe e se esquiva, fazendo o Rick cair. Daí o Rick corre até ele e tenta dar um forte empurrão com a mão, mas o Gate aciona o poder do corpo de ferro, fazendo o ataque do Rick ser inútil. Em seguida o Gate o empurra, vai para trás dele e dá um golpe forte na cabeça, que faz o Rick rolar pelo chão. O Gate fica perplexo ao ver que o Rick não tá sangrando. A Reanette explica para Angélica que essa é uma das técnicas de controle corporal chamada golpes fluidos, que dispersa ataques dentro do corpo. Isso significa que o Rick não tá sofrendo danos. Um detalhe é que nessa luta ele restringiu suas habilidades para se igualar aos níveis da Angélica. O Brookstone fala para Angélica que ele tá fazendo isso para que ela perceba o seu potencial. O Rick começa a usar vários movimentos sucessivos de passos instantâneos, o equivalente ao que a Angélica conseguiria fazer treinando por mais um ano. Ele dá um soco que pega o Gate desprevenido. O Gate mal consegue ver o Rick de tão rápido que ele tá. Quando o Rick para, o Gate vai correndo até ele. Daí o Rick usa o corte do fio e derrota o Gate rasgando o vermelhão. E nisso ele venceu a luta. O Snape precisava que o Gate ganhasse essa partida, mas no fundo ele achou bom ver o Gate sendo derrotado, já que ele ferrou a carreira do Snape como pugilista. Ainda assim, ele acha uma pena não ter a Angélica como esposa. Sem reunir o dinheiro para cumprir o contrato, o noivado precisa ser anulado. Na arena do torneio, agora é vez de uma nova luta. O Brookstone contra o Kervin. E o bichinho não perde tempo e já vai desferindo uma série de socos no corpo do Brookstone, que só fica ali imóvel, só esperando ele acabar para dar um soco que leva o Kervin para longe. Mas ele consegue fazer um bom pouso em terra. Do nada a batalha é interrompida. De dentro de um dos muros da arena sai o Gate descontrolado, querendo matar qualquer pessoa que ficasse na frente dele. Ele ataca os espectadores na arquibancada e o Kervin vai lá e chama o monstro pra briga, nocauteando o vermelhão. Depois disso, nossos heróis vão comer um pouco enquanto as pessoas feridas estão sendo socorridas. A Angélica pergunta pra Reanette cadê o Rick. Ela diz que ele saiu pra correr até o território de Claristia. Ele deve estar perto das fronteiras do reino treinando. Por coincidência, lá ele encontra o Kervin, que também tá treinando e querendo ficar sozinho. Parece que seu momento foi atrapalhado pelo Rick. Enfim, ele dá uma olhadinha com o olhar malicioso e pensa, pelo menos ele pode ser um parceiro de treino. Aí ele começa a bater no Rick, o bicho é doido mesmo. O Rick revida, mas fica impressionado com a rapidez com que o Kervin se defende. Ele acha estranho alguém com um reflexo tão bom ter sido deixado atingido naquela hora do torneio. E aí o Kervin conta um pouco da sua história. Ele cresceu nas favelas e lutar era a coisa que mais o divertia. Só que chegou um momento que não havia mais nada que ele pudesse chamar de briga. Quando ele chegou a Heractopia, no início era bom. Ele se tornou um grande campeão nos torneios. Mas chegou um momento em que ele se cansou só de ganhar. Num dia qualquer ele ouviu sem querer por trás de uma porta uma conversa entre seu patrão e alguém, dizendo que as lutas não tinham mais tanto público. Ele atribuía isso ao fato de que ele tinha muita luta e que terminava só com nocaute no soco. O patrão não ligou muito para essas estatísticas, o que tiver que ser será. Mas foi aí que surgiu a ideia do Rick de perder algumas lutas de propósito. De volta à luta, o Kervin tá ansioso em continuar. Ele dá um soco chamado presa volante no Brookstone, mas ele tranquilamente se defende com um braço. Aí o Kervin começa a dar sucessivos socos bem rápidos, e o Brookstone se esquiva de todos eles. Em seguida ele se defende com um braço só e dá um soco com o outro. O Kervin se esquiva, indo para um lado e se afastando. De onde ele tá, o Kervin diz pro Brookstone que tá impressionado com a força dele. Já ele diz que o Kervin não mudou nada desde o dia
dia anterior. Diz que se duvidar ele tá relaxando na luta. Ele ouviu dizer que o Kevin é um pugilista profissional. Tem caroço nesse angu, ele percebe isso. E aí ele descobre a farsa do Kevin de limitar intencionalmente sua força enquanto luta. E aí o Kevin admite. O Broxton diz que acha o gesto dele compreensível, já que ele coloca o público como prioridade. E por isso nesse caso ele vai lutar com eles apenas usando 2 dedos e sem sair do lugar. O Kevin aceita e dá vários socos nele, seguindo de um soco supremo chamado presa rolante. Bom, o Broxton consegue se esquivar de todos os socos e segura o pulso do cara com 2 dos seus dedos. Aí ele dá uma volta com ele em torno de si e joga ele no chão. O Kevin tá percebendo que seu oponente tá tentando pegar leve, mas ainda assim o pressionando para que seja uma boa luta. Ele não se aguenta mais, ele quer lutar de verdade, dando o melhor de si. Essa chance de lutar com alguém tão poderoso não pode ser desperdiçada. Do nada, seu patrão levanta do seu assento e briga com ele. Ele tá percebendo que o Kevin não tá usando todo o seu potencial e exige que ele pare com isso, pois ele quer ver tudo aquilo que ele treinou para ser e que ele não se preocupe com os negócios dele. Rapaz, o Kevin fica felizaço e se rende à sua vontade. A partir de agora ele vai com tudo. Ele trata logo de dar um soco violento no Broxton, mas ele se defende com uma mão tranquilamente sem sair do lugar. Mas opa, agora ele tá usando 5 dedos mesmo, isso pode dizer alguma coisa. O Kevin dá um chute na barriga do Broxton, mas ele aproveita para agarrar sua perna e jogar ele na direção do muro da arena. Antes de bater no muro, o Kevin aciona o poder do corpo de ferro e consegue evitar o forte impacto. O público percebe a diferença na performance do Kevin e fica evidente que ele melhorou demais pro gosto deles. Todos ficam frustrados com sua farsa. Bem, ele não deixa se abater, porque agora já é tarde demais. Ele continua a luta mandando nada menos que apenas uma magia de quinta natureza composta, chamada Onda de Chamas. Enquanto assiste, a Angélica fala que o povo ao qual o Kevin pertence não costuma ser bom com magias de natureza composta, e o Rick diz que ele deve ter treinado por anos. Com um piso na terra, o Broxton consegue tirar um pedaço do solo e usar ele como escudo, fazendo o fogo desviar dele na direção do público. Mas com o poder que ele usa na pedra, ele cria um campo de força que impede o avanço do fogo. Em seguida, ele quebra a pedra queimada. Daí o Kevin usa uma magia de 8ª natureza composta chamada Lágrima de Anjo, que toma conta de todo lugar. Parece uma bomba nuclear prestes a explodir. Coitado do público que tá ali também, né? Até o Rick fica com medo. Mas o Broxton consegue se soltar dos ramos e só com um soco normal em direção na magia do Kevin, desfaz a bichinha todinha só com a força bruta. Ele olha pro Kevin e faz um sinal de aprovação, que dentro da tradição dos orcs significa que agora ele vai atacar. O Kevin manda várias magias na direção do orc e ele nem sofre um arranhão. Chegando lá, ele acerta ele em cheio, usando uma mistura de vários golpes que só o Rick é capaz de enxergar. Qualquer outro poderia estar morto agora, mas não o Kevin. Ele ainda tem energia para ir lá e desferir vários socos do orc até ficar quase que totalmente exausto. O público vai à loucura torcendo por ele por sua própria surpresa. Ao tentar um último golpe que mistura passo instantâneo com punho forte, além da presa rolante em volta com espada de chamas, ele acerta o Broxton, tirando ele do lugar por apenas alguns centímetros. Acho que lutar com uma pedra seria menos constrangedor, viu? Isso acaba fazendo o Kevin gastar toda a sua energia, e o Broxton parabeniza ele pela excelente luta e dá um soco nele definitivo que leva ele ao nocaute. Agora o Rick deve lutar com o Broxton, e só de pensar nisso ele já fica completamente assustado a ponto de seus cabelos caírem. Enquanto isso, o Kevin tá recuperando na cama e as crianças estão do lado de fora brincando, interpretando ele. O Broxton aparece visitando ele. Ele pergunta como tá o ferimento e ele responde que tá bem. Ele se dispõe a curar ele, mas ele diz que não quer, porque ele precisa sentir essa dor, já que ele não sente algo na real faz muito tempo. Enquanto isso, a Angélica diz pro Rick que mesmo que ele morra na luta, ele vai poder ser ressuscitado depois. Só que mesmo assim, ele diz que morrer é muito ruim. Pela primeira vez, o homem tá borrando as calças. Mizet revela pro Rick que o objetivo do Snape em treiná-lo, além de ter aliados para ajudar a derrotar o Kaiser, era ser alguém com quem ele pudesse lutar de igual para igual. Ao irem comer, Mizet explica pra Angélica que ficou surpreso que o Rick não tenha enlouquecido nos seus treinamentos com Broxton. A Alice solta que o Rick tem uma habilidade inata, e a Angélica se surpreende e diz que ela não sabia disso. Mizet diz que a condição para ativar ela é um pouco complicada. Sua força não pode ser controlada e isso causa danos graves no seu corpo. A Reanette tenta falar com ele pergunta pra ela se ela o acha patético. Ela diz que não, mas que gosta mais do Rick, que mesmo com medo ia lutar pelo bem do Broxton. Bem, parece que o nosso querido Rick vai à luta, mesmo que tá bem hesitante. A apresentadora anuncia os prêmios, e o prêmio pro vencedor é de 300 milhões de lux. E como prêmio extra, 100 kg de pedras mágicas Restamic,
Miss. Também um saco de pancada de slimes dourados e um par de ingressos para uma viagem às fronteiras termais. E aí a Reanette vai lá e fala algo no ouvido do Rick. E nisso ela percebe que ele superou a tensão que ele estava sentindo. Ele começa a luta com um passo instantâneo violento que chega, faz tremer a arena. Ainda por cima com um corte de fio na barriga do orc. Ele dá vários socos no orc e se defende com o braço. Mas a força do soco do Rick é tão grande que faz tremer tudo. E o campo de energia protetora do Broxton se faz cada vez mais necessário para que a plateia, né, não sofra acidentes colaterais. O Rick consegue fazer outro corte de fio aproveitando um soco do orc do qual ele conseguiu se esquivar. A Angélica vê que ele tá motivado e pergunta o que a Reanette disse para ele naquela hora. Ela fala que pediu para ele levar ela pro passeio às fontes termais. O cara é um gado. Isso deixou o bicho motivado, né? Ficar com a laranjuda. Os dois sozinhos no lugar de lazer. O Broxton para de só se defender e ataca também com um soco que o Rick consegue se esquivar. O Kervin diz que esse soco tem bem mais poder do que a magia de quinta natureza composta. Rick fica com medo. Ele começa a esquivar de vários golpes consecutivos do orc. Usando uma magia de recitação, ele amortece o impacto, usando os aprendizados que ele teve com a Misette e a Alice. Ele usa o golpe fluido. O orc se defende e dá um soco nele que leva ele para longe, mas com uma magia, ele desacelera a força do impacto e usa uma das pedras que se soltaram do solo com a força das magias para pegar o impulso e bater de frente com o orc. O Broxton lança um poder de ar e o Rick usa os pés para fazer uma magia para amortecer o impacto e pega impulso também na onda de ar, fazendo uma esfera de magia lançando na direção do orc. O Broxton fica impressionado e elogia o Rick pelo seu talento. Ele diz que agora o Rick é um verdadeiro membro do grupo e que essa é uma oportunidade de falar sobre o passado, sobre como o punho de Orixalcum surgiu. Na infância, o Broxton se diferenciava dos outros orcs pela sua capacidade de pensar. Ele se interessava por livros deixados pelos humanos e passou a entender as letras e a cultura deles a ponto de dar a si mesmo um nome individual, imitando os humanos. E aí ele se chamou de Broxton. Os orcs se entendiam por meio de golpes, mas talvez por ser muito forte ele não sentia nada deles. Então ele fez fogo, construiu uma moradia para eles e uns ensinou a se comunicar de novas maneiras. Com o passar do tempo, passou a ser tratado como Deus, até que ninguém mais se aproximava dele, nem mesmo sua família. Ele se sentia cada vez mais sozinho. Um dia, durante uma tempestade, seus pais morreram. Ele tinha se afastado um pouco do bando e quando voltou, eles estavam mortos. Ele não sentiu nada, agora que ele estava sozinho mesmo. Um dia um homem cruzou seu caminho e ele percebeu que o orc falava e lia. Isso fez o homem se interessar pelo orc. Tinham pedido para ele se livrar do orc, mas ele acabou virando amigo dele. O homem lutou ao lado de Yamato, o herói. Por coincidência, o Broxton tinha lido o livro sobre a lenda e foi o próprio homem com quem ele estava conversando que o escreveu. Era para ser um livro sobre relatos do que ele viveu, mas ninguém nunca acreditou em suas histórias. O Broxton fala do seu sonho em lutar com alguém em pé de igualdade. Já o homem quer derrotar o Kaiser. Os dois uniram seus sonhos e assim nasceu o grupo do Punho de Orixalcum. Eles atraíram pessoas poderosas com poder igual ao dele e ele desenvolveu um meio para ensinar as pessoas em lutar como orc como ele, sem morrer no processo. Depois de escutar essa história, o Rick levanta o polegar, o sinal do orc. Todos ficam de boca aberta. O Broxton sorri e também levanta o seu. Daí os dois começam a cair na porrada feito um bando de animais selvagens. É porrada que não acaba mais. Um dá um soco mais mortal que o outro. A coisa fica tão estreita que Misette tá vendo que é hora da galera da plateia acabar morrendo junto, porque daqui a pouco a arena não vai estar mais de pé. É aí que ele faz uma magia divina de alto nível, transportando todo mundo magicamente pra fora do estádio. E dá-lhe mais soco na cara, eles continuam sem parar. Até que o Broxton dá um soco definitivo no Rick, que depois de bater nos muros da arena, ele fica caquético. O bicho não tá aguentando mais. Ele ainda consegue mover o dedinho. A Angélica acha que acabou ali, mas a Reanette diz que ele ainda aguenta mais. Do nada, o cara invoca uma magia vermelha muito doida que energiza o corpo dele. É a tal habilidade inata do Rick se manifestando. Sabe a condição na qual a habilidade nativa dele aparece? Pois é, a habilidade chamada Alma Imprudente aparece em momentos em que ele supera seus limites e luta com alguém muito mais forte que ele. E lá vem o Rick com tudo, um exemplo de resiliência. É soco pra cá, soco pra lá. E agora com esse poder novo, parece que o Broxton pela primeira vez está quase chamando pela mãe. É uma luta onde o filho chora e a mãe não vê. Os dois se espancam tanto que acabam desmaiando juntos. Ao acordar depois de 3 dias, ele vê que ganhou o cinturão do torneio junto com o Broxton, porque, né, foi considerado um empate. Uma coisa interessante é que Misette e Alice tinham escondido do
Brookstone a existência dessa habilidade inata do Rick, o que acabou fazendo o Orc ficar bem surpreso na hora, né? Eles finalmente conseguem a tal joia do ouro do Soboriano. Com isso, estão mais perto de chegar ao Kaiser. Eles colocam outra joia falsa no lugar do cinturão, encantada com magia da Alice. O Snape fala pro Kevin que tanto o Brookstone quanto o Rick recusaram a vitória no torneio, então o posto de campeão ficou para ele. E é claro que ele não fica nada contente com o título de campeão ser ganhado dessa forma. Nossos heróis partem para sua missão. A Reanette ainda pergunta pro Rick se eles vão passear nas fontes termais. É, menina danadinha, ele fica todo sem graça, dizendo que não venceu e que foi um empate. Mizet propõe um desafio, disputar uma corrida com o Brookstone. Se ele ganhar, vai para as fontes termais com ela. Se ele perder, vai passar por um treinamento 100 vezes mais intenso. E assim termina a primeira temporada. E aí, gostou do vídeo? Quer assistir mais resumos como esse? Então já deixa seu like, se inscreve no canal e aproveita para conferir mais resumos aqui no canal. Garanto que você vai gostar. É só clicar no vídeo que tá aparecendo aí na tela